Muito bem, mais uma edição do seu podcast Eu aos 40 e hoje a gente tem a honra, o orgulho de deixar aí o nosso estúdio muito mais lindo porque a gente está falando, está recebendo a Vanessa Milan. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso podcast, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme falar com você e trazer alguns assuntos aí de interesse dos nossos seguidores. Eu que agradeço, Michel, me sinto muito lisonjeada de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vanessa Milan, a gente sabe, tá? A gente conversava aqui, porque pra quem não sabe, eu, Gabriel do Batatais 10, quando chega o convidado, a gente troca uma resenha muito legal, que por sinal, Gabriel, a gente poderia fazer ao contrário, né? A gravação seria a resenha seria a gravação. E aí a gente tava trocando ideia com a Vanessa contando várias situações, em especial o trabalho social que a Vanessa faz, né? E é encantador, né, Vanessa? Eu costumo dizer, eu levo uma máxima comigo, eu aprendi desde criança que é muito melhor a gente ajudar do que a gente ser ajudado. E não que é bom a situação de ajudar uma pessoa, não é isso, mas é gratificante, né, Vanessa? Conta um pouquinho pra gente. Sim, você falou uma coisa muito interessante. No meu caso, ajudar, o meu prazer é em estar ajudando, mas você não sabe o tanto que ajudar me ajuda, entendeu? Devido a toda a minha história, devido às minhas dores, devido aos meus traumas. Então, eu me vi nessa... Eu consegui me encontrar, né, fazendo trabalhos sociais para me ajudar, entendeu? Então foi assim que eu comecei os meus trabalhos sociais aqui em Batatais. E a gente começa a nossa pauta, você não assusta, Vanessa, que o Gabriel, ele que dita, a gente faz de trás para frente, do meio para trás, tranquilo. A gente não tem uma lógica, mas eu acho que o grande diferencial do nosso podcast é esse realmente, trazer pessoas aqui que têm um trabalho bacana da comunidade e também as pessoas que nos acompanham conhecerem um pouquinho mais essas pessoas. E esse, de fato, é o nosso objetivo. E ainda falando de trabalho social, Vanessa, já a gente vai falar de você, né? Tá bom. Mas como que surgiu isso? Esse gosto de... Porque assim, nessa questão da pandemia, a gente percebeu que você estava muito envolvida na questão de trabalho social e de repente via a Vanessa falando de lojas, apoiando o comércio local e de certa forma é um trabalho social, né? Sim, claro. Eu acho que a pandemia trouxe muita dificuldade para o comércio, né? Apesar de eu já estar engajada nos meus trabalhos sociais, mas eu via que as lojas sofreram muito, o comércio sofreu muito. Como é que eu poderia ajudar, né? Eu usar minhas redes sociais, os meus seguidores, para me mostrar. Mesmo que eu não ganhava nada das lojas, nada, e nem queria ganhar. Não era esse o objetivo, né? Não era esse o objetivo, era a troca mesmo. Puxa vida, são pessoas conhecidas, são clientes da farmácia. Então eu falo assim, por que não ajudar uma troca, né? E para mim foi um prazer ajudar cada pessoa que me mandava uma mensagem, qualquer coisa que eu pedia muita comida, pedia muita não sei o quê, eu fazia propaganda, sabe? Falava sobre a loja, sobre o estabelecimento de alimentos. Então, assim, para mim era gratificante. Eu acho que eu fez a diferença, como outras mulheres na cidade fizeram, né? A Fabiana da Caju começou com as lives, né? Que deu um up, que cresceu muito, no caso, para poder melhorar a venda das lojas. Então, eu acho assim, foi um empoderamento feminino para mim aqui em Batatais, no caso na época da pandemia, em relação ao comércio. Quem não conhece a Vanessa Milan e segue ela nas redes sociais ou vê alguma coisa dela nas redes sociais, a gente percebe já de cara que você passa uma força feminina muito grande. A gente sabe que muitas vezes o que a gente vê na rede social não é de fato, mas a Vanessa é essa mulher forte mesmo, essa mulher decidida, porque a gente só vê coisas bacanas. Você divulgando e você, de certa forma, motivando também outras mulheres a seguir a mesma linha. Sim. A minha rede social, na verdade, até meu marido brinca, né? Que uma hora eu posto coisas da farmácia, daí logo em seguida vem post político, que ele detesta que eu coloco, aí vem alguma brincadeira, piada, e assim eu vou. Então eu procuro ser eu mesma, eu não quero levar coisas tristes para as redes sociais, porém eu também não quero levar mentira. Então aquilo que eu tô levando é verdadeiro, entendeu? Sou eu.
E qual que é o Entendeu? objetivo da Vanessa? Assim, aquele objetivo que ela fala assim, ó, não, eu quero chegar em tal lugar. Ou você nunca parou para pensar nisso? Eu nunca parei para pensar nisso. É aquilo que a gente estava conversando. O meu objetivo é que os meus seguidores conheçam essa Vanessa que gosta do trabalho social, conheçam essa Vanessa que é sarcástica, que eu gosto muito de brincar, Sim. sou muito zoeira, eu brinco muito com as coisas. Eu gosto de política, porém é muito complicado numa cidade pequena você falar de política. Sim. Nós estamos vivendo uma polarização, né? Ou se você não é desse lado, se você não é daquele. Então, eu, Vanessa, não me encaixo em nenhum dos lados. Entendeu? Eu não suporto o Bolsonaro e não acho que o Lula tem que voltar. Entendeu? Eu tenho esse direito Sim, de escolher os lados. Uhum. E aqui eu percebo que quando você posta qualquer coisa relacionada contra o governo, você é comunista, você quer não sei o quê, papapá, e vice-versa. Exato. E essa não é a minha realidade. Não é a minha realidade. Eu sou uma pessoa democrática. Eu gosto da democracia. Sim. Juntamente com o social. O social que eu falo é de fazer o bem, da gente tentar ter uma sociedade mais igualitária. Não que eu quero socialismo no meu país, porque eu acho que o socialismo é muito bonito no papel. Sim. Na real não funciona. Funciona para as pessoas menos favorecidas, porque a gente vê que mesmo o socialismo igual de Cuba, as pessoas sofriam e os governantes estavam bem. Então exato. eu sou democrática, eu gosto da democracia, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Só que infelizmente o país está numa polarização, se você não votar, ou é Bolsonaro ou é Lula. E nenhum dos dois me representa. A gente costuma dizer, e que bom que você tocou nesse assunto, até porque não estava na pauta, mas como você deu o gancho, eu acho que é bacana o pessoal, os nossos seguidores, o pessoal que acompanha o nosso podcast, ouvir também outras opiniões. E a gente percebe que essa polarização, que diga-se de passagem, não vem de agora, ela não começou com a eleição do Bolsonaro, com a prisão do Lula, ela vem antes. Sim. Ela vem desde a época de Lula e Fernando Henrique, e Dilma e Aécio. Mas não tão forte, ferrenha, né? Como é hoje. Um ódio, uma coisa absurda. E como é que você vê essa questão? Porque você falou da democracia, você explicou até feliz demais a questão do socialismo, deixou claro que ambas os pretensos candidatos que vêm se apresentando por aí, você não se enquadra. Como é que você vê essa questão, Vanessa? Essa polarização, esse ódio, tá parecendo Corinthians e Palmeiras. E assim, é bacana a gente ouvir, porque assim, Gente, tá horrível. não necessariamente você tem que concordar com o presidente Bolsonaro. Tipo assim, outra coisa, eu amo a bandeira do nosso país. Então, tipo assim, hoje em dia tá associado a bandeira do nosso país ao Bolsonaro. Presidente. Tipo, Muita gente parou de usar o verde e amarelo. Tipo, não, verde e amarelo, a bandeira é nossa, sim. Entendeu? Eu não quero também usar a bandeira vermelha com aquele símbolo, sei lá o que é aquilo, entendeu? Sim. Sabe? Gente, pelo amor de Deus. E eu sofro com isso como mulher. Por quê? Eu não gosto, porque automaticamente eu sou vinculada à farmácia Fernando Manipulado. Sim, por conta do Alexandre. Sim, pra quem não sabe, a Vanessa é casada com o Alexandre. Exatamente. Só que eu sou casada com ele, mas eu tenho a minha individualidade. Sim, e ele é dele. E o seu posicionamento, os seus gostos. E o meu posicionamento não tem nada a ver com o comércio dele. O comércio, a farmácia Fernando Manipulado não é minha. É da família do Alexandre, é dele. Sim. Entendeu? Eu estou do lado dele para poder divulgar, falar, mas não pertence a mim. Sim. E eu, como mulher, eu tenho o direito de me posicionar. Mas você tem o dever de se posicionar. Só que as pessoas na cidade veem a Vanessa da farmácia Fernando falando, por exemplo, mal do Bolsonaro. Todo mundo lá da farmácia Fernando é. E não é real. Exato. E não é real. Então eu não quero deixar bem claro, eu não quero que vincule Vanessa Milan em relação à política com a farmácia. Você tem simplesmente o seu posicionamento. É uma coisa que eu quero que vocês coloquem, que deixa bem claro. Eu não quero que coloquem o meu posicionamento político vinculado à farmácia Fernando Manipulado. Não, mas e com razão, a gente precisa parar, o Alexandre né? pensa em alguns pontos diferentes de mim, vários pontos. Sim. E às vezes ele fica preocupado, sim. E olha o ponto que a gente chegou, né? A gente tá falando, a gente vive numa democracia e todo cidadão, né? Independente do que ele crê, acredita, ele tem o direito de expressar. E outra coisa também, e a mesma coisa eu digo para as pessoas que são bolsonaristas. Sim. Eu tenho muitos amigos que são bolsonaristas e respeito. Exato. Eles têm direito de gostar do Bolsonaro. Sim. Eu jamais, nunca na minha vida
vou virar a cara ou aquela pessoa vai mudar para mim porque ela gosta do Bolsonaro. É uma opção dela. A gente não é democrático? Exato. A gente não defende a democracia. Eu concordo com você, Vanessa. Essa polarização, na realidade, as únicas pessoas que ganham com isso, de fato, é o Bolsonaro e é o Lula, porque eles vão ganhando força. E nesse meio tem outras pessoas ali. Que poderia ser uma terceira via, só que aí vai polarizando de uma certa forma que a gente não deixa espaço para uma terceira via. Possivelmente, a próxima eleição a gente vai ser fadado a escolher entre os dois. Gente, uma coisa que eu não quero. Então, é por isso que a gente precisa falar. E nós, exato. E nós, como sociedade, temos que nos abrir a isso. Tem que ter o respeito. Eu tenho que ter o convívio independente do que a pessoa defende ou acredita. Até porque vivemos numa democracia. E creio eu, Vanessa, até me desculpa a falar, eu acho que a democracia é o melhor sistema, pelo menos dos testados até o momento, para uma sociedade. Eu também acho. É a que mais aproxima da igualdade de todo mundo. É a que mais se aproxima. Sim. É que a história do nosso país, desde a independência, ela já é errada. Sim. Ela já tem políticos errados. Né? Ela já é uma coisa totalmente torta. E vem até hoje. E se bem então, que quem vai quebrar isso somos nós. E é por isso que é bacana falar. É por isso que é bacana uma pessoa começar a falar, porque existe N pessoas que compactuam exatamente com o que você falou. Como existe também as que estão se mordendo nesse momento, falando, não acredito. Mas isso é democracia. A arte da política é você discordar e conviver. E essa discordância... ofender também. Sem ofensa. Vejo às vezes as pessoas falando que, tipo, as pessoas que gostam do Lula são horríveis, são burras, são não sei o quê, e quem gosta do Bolsonaro também. Umas coisas pesadas. Intitulando, né? Colocando rótulos. Eu falo assim, gente, não precisa disso. Eu tenho amigas que gostam do Bolsonaro, eu as respeito por isso. Elas têm o direito. Sim, exato. Né? Como elas também têm que me respeitar. Eu jamais vou no post de ninguém numa rede social que colocou alguma coisa falando do Bolsonaro, eu vou lá escrever alguma coisa. Você não. Ou perder a amizade, ou alguma coisa assim. Briga, eu acho uma falta de classe, a gente precisa de alguém que de fato administre o nosso país. Sim. Eu tenho uma esperança muito difícil. Sim. Bom, este é o nosso podcast Eu aos 40 e hoje a gente está falando com a Vanessa e tocamos num assunto importante que é sobre a política, sobre a polarização, e a Vanessa, ela está sendo bem feliz na questão de não necessariamente eu preciso gostar do atual governo ou de Lula, ou enfim, às vezes eu posso não concordar com ambos e tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso não é ficar em cima do muro. Não, de forma alguma. É querer uma terceira via, uma terceira opção. Eu não sou obrigada a gostar dos dois. Não sou obrigada. E aí a gente tá na democracia, a gente vê muito, principalmente por parte da imprensa, o incentivo ao voto. Sim. E tem que, de fato, incentivar, porque é aquele momento que, de fato, o brasileiro ele tem o poder nas mãos. Mas aí quando você tem duas opções que você não concorda, o que faz? Você vai deixar de votar, né, Vanessa? E aí quem perde com isso é a democracia. A democracia. Mas eu sou muito esperançoso, Vanessa, porque falando em democracia, a gente é um nenê. O nosso tempo de democracia no Brasil, o Brasil é um nenezinho comparado à democracia americana, comparado a outros países. Às vezes as pessoas falam assim, muda pra lá então, se você acha tão legal. Se eu pudesse. Eu tava lá já. Tô brincando, mas assim, eu amo meu país, é um país lindo, de belezas naturais, maravilhoso. Porém, tem aqueles 3 pontinhos. Temos os nossos problemas. Eu conheci os Estados Unidos, fui para Nova York, eu vejo como que o povo vai para a rua. Sim. Eles enfrentam. Em defesa dos seus direitos. Dos seus direitos, sabe? Assim, de uma forma pacífica. Né? Apesar, lógico, que tem coisas erradas lá também. Sim, claro. Né? Como teve o caso do policial que matou um homem negro, sim. Tem também tudo. Mas eu falo assim, na parte deles defenderem o país a democracia lá. Não tem igual. Não, é demais. Exato. Sabe que você vê, o Trump era todo aquele jeito, mas eles não tinham medo. Iam, enfrentavam de uma forma pacífica. Eu vi a última vez, quando eu fui para lá, essas manifestações. Então isso me tocava. Agora aqui no Brasil ficam na TV disputando qual manifestação tem mais, maior. Né? Exato. Como se isso fosse definir, não define Sim, nada. claro. Mas assim, chega a ser
cômico, sabe? Eu acho que Sim. então, chega a dar vontade de rir. E é por isso que eu tenho esperança, porque eu penso assim, a gente está crescendo, a gente é um nenê, a gente vai aprender. Ai, tomara. E a gente precisa parar de ficar refém, né? A gente tem que ter opções de escolha, Lógico. a gente tem que ter posicionamento. Eu sou a favor, sim, dos jovens, dos idosos, enfim, de se posicionar, sim, e a gente tem que aprender a respeitar posições. E também, ninguém tem bola de cristal para saber que aquela pessoa vai dar certo. Só que eu também sou bastante inteligente para saber que uma pessoa que eu votei e não deu certo, que não serve mais. Sim. Igual eu. Eu votei no Lula. Uhum. Mas eu sou consciente, o bastante inteligente para saber que eu não quero mais ele como E governante. você tem esse Entendeu? direito. Eu tenho esse direito. Eu sou inteligente para saber. E muito mais inteligente ainda para saber que o Bolsonaro... Nasceu errado. Não, ele, tipo assim, ele já veio com uma carga, ele já veio com uma âncora nas costas, né? Pandemia, queimadas, tipo assim, nada positivo. Esse Sim. cara tem que ser benzido. Gostei. Ô, Vanessa, mas é muito bom a gente tocar nesses assuntos, porque as pessoas, elas precisam respeitar, de fato, a democracia. E se a Vanessa viesse aqui e falasse ao contrário, a gente teria que respeitar, e vice-versa, né? Porque essa é a tônica da nossa política, essa é a tônica da democracia. Você conviver com discordância e, através da discordância, melhorar. Porque, de repente, a Vanessa, ela apoia o presidente Bolsonaro e ela tem uma ideia bacana, e do outro lado tem a pessoa que apoia o Lula, e na conversa consegue consolidar essas duas coisas. Porque não tem problema nenhum ter os aficionados, os apaixonados. Eu sou contra ser apaixonado por político. Ai, transformar político num super-herói, Mito. com camiseta. Eu sou totalmente contra. Também. Porque, na realidade, passou da hora de nós, como sociedade, começar a tratar o político como nosso funcionário. E não colocá-los, eles, num patamar mais alto que a população. Não. Eles deveriam estar mais embaixo, porque geralmente quem está no topo é o patrão que paga o salário, e este, no caso, somos nós, né, Vanessa? Com certeza. E é isso que eu acho que o atual governo não conseguiu entender ainda. Entendeu? É assim que eu vejo, né? E então não me representa esse governo, eu não vejo nada de positivo e não torci contra. A primeira vez na vida, eu me arrependo, que foi a primeira vez na história da minha vida que eu anulei um voto. Não me orgulho disso. Sim. Né? Por falta de opção. Não me orgulho disso, mas eu nunca torci contra o governo. Queria que tivesse dado certo. Eu acho que todo brasileiro queria. Não, eu acho que tem aqueles que não queriam, entendeu? Mas eu acho assim, mas gente, não tá dando certo, sabe? Eu acho que para um político, a primeira coisa, ele tem que ser honesto. Sim. E a gente vê também que a política, às vezes, ela é suja porque ela corrompe as pessoas. Sim. A gente estava tanto naquele discurso do Lula, sabe? Assim, eu acreditava. E foi decepcionante. Sim, pra sim. mim. Decepcionante. Até numa entrevista do Jô Soares, ele fala, ele tinha tudo para ser. Ele era uma pessoa carismática, bem quisto lá fora, saiu até na revista Time, papapá. Vem aquela roubalheira toda. Por causa toda, de coisa pouca, né? uma podridão. Aí depois a gente quer se livrar dessa podridão, a gente quer escolher, a gente quer um salvador da pátria. Aí pega uma outra coisa podre para pôr no lugar. E que, de certa forma, a gente... Entendeu? Uma pessoa que não tem uma empatia nenhuma, sabe assim? Não mede as palavras, ofende classes. Ofende classes, ofende mulher, é grosso. Eu já escutei pessoas falarem assim, mas é o jeitão dele que cativa a gente, ele é sincerão, né? Sincerão. Eu acho que sinceridade tem limite. E outra coisa. Se você ser muito sincero, se a sua sinceridade for ofender outro, é falta de já não é mais exato. E era isso que eu ia complementar, já não é sinceridade. Mas ainda temos a esperança de um Brasil melhor. E é muito bacana, repito mais uma vez, ver você que tem uma abertura muito grande nas redes sociais, principalmente com as mulheres, se posicionar. E eu acho que é isso que a gente precisa, porque aí cada vez mais que a gente começar a se posicionar, a gente vai conseguir falar de democracia, a gente vai conseguir discutir política e depois sair num barzinho, tomar cerveja e todo mundo dar risada. Sim, normal, sabe? Acho que não tem que ficar com briga, com rixa, entendeu? Normal, eu acho assim, eu acho assim, viva a democracia. Exato. Se tiver a eleição o ano que vem e ele ganhar,
A gente vai ter que aceitar, porque a gente está na democracia. E a gente está numa democracia. Sim. Parabéns. Não tem por que brigar. Exato. Você não vai exato. conseguir mudar o meu pensamento e nem eu do outro. E isso é muito bacana para as pessoas que são apaixonadas por políticos e não por política, que é diferente, que vão para a rua defender ou voto impresso ou fora STF. Por que não defenda uma equalização maior na nossa candidatura política? Por que não defenda o brasileiro se unir para sim falar de democracia, mas não impor a sua democracia, porque aí já não é mais democracia. Não. Mas enfim, a gente... Tô vendo uma doença dos dois lados. Exato, exato. Pessoas doentes. Sim, e a Assim gente que eu vai vejo. pagar muito caro Muito ainda caro. por esta doença, por esta polarização. Bom, mas a gente está recebendo a Vanessa Milão hoje aqui no nosso podcast Eu aos 40. Olha que bacana, a gente já falou da força feminina, a gente já falou de bem raso do trabalho social da Vanessa, falamos rapidamente da farmácia, falamos de política e a gente tem muito mais assunto para tratar aqui, Vanessa. Eu quero saber de você, Vanessa, como que você vê a atual situação da mulher no Brasil. Isso como um todo. Você acha que a mulher ela está conseguindo o seu espaço, ela está no seu espaço de direito? Como é que você vê? Lembrando que o Brasil é um país machismo do caramba, aliás, né? Sim. Não somos os únicos, né? Mas aqui o negócio Então, eu vou pega, dar minha né? opinião sincera. Sincerona. Tá, eu A gente acho vai pôr assim, até hashtag aqui, Vanessa Sincera. Eu acho que a mulher tem que buscar o espaço dela. Eu acho que cresceu bastante. Ela conseguiu alcançar algumas coisas, ainda falta. Mas ao mesmo tempo que a mulher busca se igualar, porque eu acho que o que a mulher tem que se igualar ao homem, né? Salário. Sim, urgentemente. Salário, nas despesas, nos afazeres domésticos. Sim, Que às vezes sim. se a mulher que trabalha fora, da mesma forma o homem trabalha. São os donos da Né? casa, São né? Os donos dois da moram casa, ali. Os dois têm que dividir, né? Como eu também acho que igual no meu caso, eu não trabalho fora. O meu marido trabalha o dia inteiro. Eu não vou deixar, eu não tô regredindo ou não sendo feminista por ele chegar e a comida dele tá Pelo pronta. contrário, você está sendo parceira, né? Porque ele está na rua e você está ali eu estou em casa. podendo fazer isso, né? Exatamente. E ambos estão trabalhando. Eu não gosto de extremismo. Extremismo. Michel, eu não gosto assim. Eu acho assim, ser feminista é uma coisa, agora extremista é outra. Eu não concordo com aquele feminista, com aquela feminista que vai pra praça, leva crucifixo e faz apologia contra a religião, a fé do outro. Quer impor a mulher ter pelo debaixo do braço, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa tão pessoal, que isso aí pra mim não tem nada a ver É uma com decisão de cada um. De cada um. Pra mim, não é isso. Eu acho que ser feminista é você se igualar ao homem como pessoa. Entendeu? Sim, não sim. é se você vai rapar debaixo do braço, Não, sim. se você vai não sei o quê. Né? São assuntos muito... Eu, por exemplo, eu sou contra o aborto. Pra mim. Vanessa. Sim. Pra mim, Vanessa... E é uma decisão de cada um, é uma opinião de cada um. As feministas são a favor. Entendeu? Mas isso não quer dizer que eu não sou a favor das ideias das feministas. Sim, no sim. sentido de ser igual aos homens. Né? Lógico que há casos e casos. Sim. Mas eu não sei, eu não sei se é porque eu nunca passei por uma situação, mas hoje em dia a gente tem tanta coisa, gente. Exato. Tem anticoncepcional, tem DIU. Tem formas, né, de você se prevenir. se prevenir. Sim. Então eu vejo essas mulheres, às vezes, de vez elas buscarem coisas mais sólidas para elas se engajarem, para serem mulheres fortes, não, ficam aí querendo, sabe? Porque, resumindo, quem quer fazer aborto, sendo legalizado ou não, ele vai lá fazer. E faz. Exato. Qual que é a diferença? Que elas vão em lugares, clínicas clandestinas. Ao invés de não morrer tem tanta vão morrer dois. Exato. Entendeu? Vão morrer duas pessoas. No caso da legalização, a consciência vai ser da pessoa. Exato. Totalmente dela. E você vai ter meios mais seguros. Meios mais seguros e o profissional também vai ter a decisão se eu quero ou não fazer aquele aborto. Mas eu deixo claro que eu não sou a favor. Então eu sou a favor do feminismo não... Radical, sabe? Assim, você não precisa disso tudo. Né? Porque também a mulher cobra, nós mulheres cobramos hoje em dia muito. O homem não faz mais isso, o homem não sei o quê, o homem quer rachar a conta na hora de pagar. Mas você não quis a igualdade? Sim.
Direitos iguais para ambos. Para ambos. Então você vai num barzinho, ele quer dividir. Eu não sei o que tem. Mas você tá lutando para isso? Você entende? Exato. Então, eu acho assim, tudo tem as consequências. Então, você tem que... Então, eu falo assim, eu acho que você tem que buscar o feminismo naquilo que realmente... Te falta, né? Que te falta. Na questão da igualdade com igualdade salarial, igualdade de cargos, da questão do respeito. Do respeito, das tarefas de casa. Exato, de ser dividida, dos filhos. Isso sim é você conseguir ser igual ao homem, entendeu? Agora, eu acho que hoje em dia os valores estão se perdendo. O homem trai e ele não é mal visto. E verdade. Tá ok. A mulher trai, ela é vagabunda. Infelizmente é isso. Hoje um pouquinho menos, mas ainda é muito isso, né? É muito isso. É muito isso. Né? Na minha cabeça, como você pode até achar antigo, eu acho que se você se compromete com uma pessoa, legal é não trair. Concordo. O bacana seria isso, né? Pelo menos o natural. Eu sendo mulher, como mulher... correta, assim, vamos dizer, correta no sentido assim, se você quer ser uma pessoa correta, quer buscar buscar a igualdade como mulher, eu, por exemplo, eu não concordo com a traição, seja de homem ou de mulher. Então, a partir daí, eu não vou trair. Sim. Entendeu? Você não vai fazer o que você não quer. Apesar de eu achar errado o homem poder fazer o que ele quer e não ser taxado de nada. E a mulher trair e ser chamada de vagabunda. Eu não quero isso pra mulher. Mas a própria mulher faz isso com a outra mulher. Exato. Porque elas não buscam, nós não buscamos acabar com isso. Pois é. Entendeu? Pois é. Ou mesmo se você não tá feliz no relacionamento, termina, larga, parte pra outra. E vai tentar. Sim. Entendeu? Então os valores estão se perdendo. Estão se perdendo. Bom, hoje a gente está falando com a Vanessa Milan, vários assuntos. E que bacana, viu, Gabriel? Prepara aí uma série completa. Algumas pessoas podem não concordar comigo, mas é o meu pensamento. Mas é bacana você trazer o seu pensamento, porque de certa forma você incentiva as pessoas a falarem um pouco mais sobre coisas. Porque se a gente faz parte de uma sociedade conjunta, a gente tem que expressar. A gente chega daquela coisa, não, aquele grupo não fala. A mulher não opina. Quem manda aqui, não, vamos todo mundo. Estamos numa sociedade única, vamos todo mundo dar a nossa opinião. Acho correto hoje em dia ter melhorado a Constituição, igual como é que fala? O adultério não é crime mais, acho super correto. Porque é uma escolha, né? É uma escolha, não tem por que ser crime, mas você é casado, você está feliz com a sua esposa, né? Se você gosta dela. Né? Pra que você... Pra que vai trair? Exato. É meio que não tem lógica, entendeu? né? É valores. Outra coisa também, hoje em dia tá uma apologia, tipo assim, na minha época, parece que eu tenho 100 anos, mas assim, alguns anos atrás, uma menina ou uma moça, eu ensino isso para minhas filhas. Se tem um homem, lógico, numa cidade pequena você sabe quem é quem. É diferente se você está numa cidade grande, conhece um cara e o cara omite que ele é casado. Então o culpado é o cara, não é a mulher. Sim. Né? Mas se você mora numa cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, e você mulher, sabendo que aquele cara é casado, você também tem 50% de culpa naquela traição. Não é os dois. Estão juntos, mas ele que era casado. Mas minha filha, você também conhece. Você aceitou a circunstância da situação. Isso também está no feminismo, entendeu? Sim. Isso é errado. Tudo isso é para ter uma boa convivência na sociedade, né? Na realidade. Você tem que viver. Então, eu acho que está tudo muito bagunçado, muito livre, muito pode tudo. Eu acho que tem que ter limites. Limites para tudo. A gente tem que buscar as coisas, mas com limites. Tudo que é demais, em todos os aspectos, eu acho que sai fora. Sabe? Não tem o equilíbrio, na minha opinião. Exatamente. Vanessa Milan, e é claro, para encerrar o nosso podcast, como é que passa rápido, né? Principalmente quando o assunto é agradável. Sim. O assunto, ele flui. Então, assim, a gente saiu de total... eu falo muito. A gente não, você fala é ótimo, a gente saiu da nossa pauta inteira, mas está sendo válido. Porque essa é a intenção do nosso podcast, Eu aos 40, para, de fato, levar um conteúdo diferente. Porque se fosse para fazer o mais do mesmo, a gente não estaria aqui, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho, Vanessa. Recentemente, você está encabeçando um projeto na plataforma do Batatais 10, aliás, nas plataformas, né? Você é a cara feminina do Batatais 10, mas eu quero destacar aqui esse novo projeto No Divã da Van. Eu quero que você fale um pouquinho desse projeto. O que é No Divã da Van? No Divã da Van. Nossa, quem criou foi o Gabriel. Né? Porque assim, ele é muito 10. Ele é a cara do Batatais 10. Ele que criou. Na verdade, o que eu quis com isso? Criar esse projeto de
de a gente escutar as mulheres através de texto, não aqui com um microfone, com áudio, porque a gente já tem muito isso nas redes sociais, sim. né? E eu queria escutar um pouco o lado das mulheres, o íntimo delas. Né? Porque é aquilo que a gente estava falando, tudo que é postado às vezes não é real, né? Às vezes assim, eu posto muita foto minha, mas ninguém sabia da história que eu tive problema com ansiedade, que eu quase morri, que eu tive que ir para psiquiatra, tomar um monte de medicamento. Quem olhava para mim na rua não dizia. Sim. E as pessoas sabem agora. Sim. Então, eu quero saber as histórias reais, de verdade, dessas mulheres. Então, a intenção... A história da Adriana Mourão, a gente sabe que ela perdeu uma filha, mas você acha que foi fácil para ela fazer esse texto? Claro que com não. as dores dela? E de certa forma, se você vai encontrando, as mulheres em especial vão se encontrando nessas histórias. Vai se encontrando. Então, por isso que eu quis em texto, porque eu acho que vai ser uma coisa íntima, não vai ter ninguém do lado dela pressionando ela para falar o que tem que falar, e o assunto é livre, você fala o que você quiser. É como se fosse um diário da mulher. Às vezes eu dou, elas me perguntam, mas o que eu vou falar? Fala aquilo que te toca, fala aquilo que é diferente do que você posta. E a gente, a gente já está aí com 3 depoimentos lançados, sim, né? São lançados exclusivamente no Batatais 10. No Batatais 10, e depois, a cada 2 dias. Cada 2 dias. Fazendo assim. Tem muitas mulheres para chamar, mas eu chamei até então 52 mulheres. E são mulheres totalmente diferentes uma das outras, né? De várias gamas da sociedade. Sim. E para falar sobre elas, né? E às vezes eu dou um toque, né? Assim, fala totalmente coisas diferentes daquilo, igual o meu Facebook, por exemplo. É viagem, eu com meu marido, eu com meus filhos. A minha vida não é assim. Eu brigo com meu marido, eu brigo com meus filhos, eu tô descabelada em casa. Aí vocês que estão acompanhando, vocês estão achando que não, que vocês são doidos, é muito natural. A gente é ser humano, né, Vanessa? Eu sou super doida, eu tenho muitos problemas psíquicos. Acho que toda a nossa geração, entendeu? Né? Eu dou gritos horrendos com meus filhos, entendeu? É normal. Então, assim, a gente tá perdendo essa naturalidade. A gente não escreve mais. Eu tenho diário desde os 15 anos, eu adoro escrever. E eu gostei muito desse projeto no Divã da Van, porque ele é escrito. Hoje em dia com a internet, e é uma briga muito grande do Gabriel, do Batatais 10, essa questão dos seus usuários lerem. Né? Porque a leitura, ela encanta, a leitura te liberta de amarras, a leitura te leva para onde você nunca imaginou ir. Nós estamos perdendo. Sim. Eu mesma fiz uma coisa que eu nem acreditei. Uma amiga postou uma foto, o cavalo dela faleceu, e ela postou abraçada com o cavalo. Eu nem li que ela escreveu. Eu curti, que lindos nada. Ela estava contando sobre um drama, a morte, a perda do cavalo. Exato. Entendeu? Então as pessoas não leem mais, elas só quer ver imagem. Então é isso que eu quero trazer de diferente. E que a gente... Eu fico ansiosa para ler os depoimentos. E que a gente ainda pode esperar do que vem muita história bacana? Vem muita história, porque as pessoas que eu escolhi pessoas que têm histórias para contar, né? Algumas ainda não me responderam, porque eu acho que acho que as dores são grandes, não querem falar, mas tem muita história bonita que vem por aí, entendeu? E estão livres para falar o que elas quiserem, mas eu quero que elas tragam emoção pra gente, sabe? Um diferencial, que as mulheres que leiam o texto delas, elas se encontrem ali. Se encontrem ali, ou que deem forças para elas tomarem alguma atitude, ou mudarem alguma coisa. Ou mesmo eu quero ler, porque eu sou totalmente imperfeita, eu tenho milhões de defeitos, muitos. Então eu quero ler os textos e ver no que eu posso melhorar. Sim. Entendeu? Tem uma amiga minha que vocês vão ler o texto dela, ela perdeu o marido na pandemia. Putz, como eu sou abençoada, meu Deus, meu marido tá aqui. E a gente começa a valorizar mais as coisas, valorizar, né? Entendeu? Valorizar a vida não é deixar de viver coisas boas. É saber que a vida é muito mais do que ter as coisas. Você tem que olhar pro lado, né? Sim. Pro seu lado, ver as pessoas, né? Ver o seu redor. E ser um amor genuíno, né? Não ser uma coisa eu não quero aparecer pra ninguém, não. Eu não preciso. Na realidade, o que você traz são histórias reais para as pessoas se encontrarem ali e se melhorarem. A gente conhece, puxa... Tem muitas pessoas que eu escolhi que não são... a Vanessa fez um grupo de amigos. Não foi... A maior parte não são amigas pessoais. Que legal, minhas. Que bacana. São pessoas que eu só conheço de vista, porque Batatais todo mundo se conhece. Mas eu quero saber a história daquela pessoa.
Entendeu? Legal. A Adriana Mourão é uma pessoa, ela não é minha amiga íntima, conheço há pouco tempo, mas me emocionei muito com a história que ela contou sobre a trajetória da dor dela com a perda da filha. Entendeu? É isso. Este é o nosso podcast Eu aos 40 e eu quero agradecer você, Vanessa. Que honra ter você aqui. A gente deixou muita coisa para falar, a gente falou muita coisa rapidamente, superficial, mas já vou estendendo um convite a você, que em breve você volta e aí a gente vai tocar em assuntos mais pontuais, vamos aprofundar em mais assuntos, mas de antemão quero te agradecer em nome do nosso podcast, em nome do Batatais 10, não só pela sua entrevista, mas também por esse trabalho no Divã da Van. Quero te agradecer como batataense por esse trabalho que você faz social. Continue, vá mais longe, chame mais gente e continue sendo inspiração para as mulheres. Sim. As mulheres, nós como sociedade, como cidade, só temos a ganhar com isso. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, eu agradeço o Batatais 10, eu agradeço a toda a população, todas as mulheres que me seguem, né? E aí, esse é o meu objetivo, é fazer o bem, é dar de si, sabe? Sem pensar em si. É esse o meu objetivo e podem contar comigo.